Olá meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora eu quero abordar aqui com vocês o objetivo, terminologias e o contexto organizacional do gerenciamento da qualidade, ok? Vamos discutir aqui no caso alguns temas importantes relativos a este assunto. Em relação ao objetivo do gerenciamento da qualidade, nosso objetivo principal, vamos pensar, é satisfazer necessidades, expectativas e interesses das partes interessadas. Se essas expectativas, necessidades e interesses forem atendidos, né, o seu projeto aí tem um grande viés de sucesso, um fator que contribui muito para dizer que é um projeto bem sucedido aqui no caso. Então esse é o caminho que nós seguimos, né, como a gente pode ver nessa figura da tela, que é o seguinte: o projeto nasce a partir justamente dessas necessidades, expectativas e desejos dessas partes interessadas. É por isso que você é contratado para atender essas necessidades, né? E daí você desenha os requisitos a partir dessas necessidades, você identifica, transforma isso em algo mais palpável, de maneira mais entendível, né? Retira a ambiguidade muitas vezes existente. Isso se transforma mais tarde no escopo, que à medida que vai sendo entregue e realizado dentro do projeto, nós vamos medir a qualidade para verificar se os requisitos originalmente definidos para o projeto correspondem às expectativas das partes interessadas. Então esse é o trabalho da qualidade, garantir, né, que os requisitos do escopo estejam aderentes a essas necessidades, expectativas e interesses dessas partes interessadas, ok? Bom, e algumas terminologias associadas com essa temática. Por exemplo, nós temos aí um conceito importante que vem da qualidade e é utilizado dentro do gerenciamento de projetos, que é prevenção acima de inspeção. Então vamos fazer aqui uma pergunta: é melhor inspecionar o trabalho para encontrar problemas ou evitar que eles aconteçam? Ok? Vamos pensar. Então nosso lema é: a qualidade deve ser planejada e não somente inspecionada. Porque normalmente, na maioria das vezes, planejar a qualidade ela custa menos, ela vai trazer menos transtornos para nós se a gente deixar com que algum problema ocorra no futuro do projeto, que normalmente é mais caro, né? Se a gente lembrar aí o ciclo de vida do projeto, o custo da mudança ele é baixo nas fases iniciais e tende a aumentar à medida que o projeto avança, né? E outro conceito aqui se refere também à análise marginal, que é o ponto em que os benefícios ou a receita que serão recebidos com a melhoria da qualidade se iguala ao custo incremental para alcançar tal qualidade. Às vezes, né, a atenção adicional a algo como qualidade não produz valor agregado. Quando esse ponto é alcançado, você deve parar de tentar melhorar a qualidade. Então esses esforços aí de melhoria da qualidade, eles têm um limite, certo? Então a gente tem que justamente avaliar isso, porque não adianta você investir demais para poder melhorar a qualidade, sendo que o resultado final às vezes vai custar menos do que o esforço que você teve de melhorar essa qualidade. Tem que ter uma relação de equilíbrio nesse esforço. A gente vai garantir, vai investir em treinamento, em testes, em protótipos, mas esses custos eles não podem ser superior a eventuais problemas que podem ocorrer no futuro relativo a problemas de qualidade, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio é estabelecido por meio de análise marginal, que é o ponto que, se você, a partir dali, você investir mais em qualidade, isso não vai trazer retorno para você, não vai trazer benefício para você, ok? Outro conceito importante também se refere à prevenção, né? É você agir de maneira a evitar que erros ocorram ao longo do processo. É um esforço que nós temos, né, um caso preventivo, de evitar que problemas ocorram ou que venham a ocorrer ao longo do projeto, né? Então você investe agora antes que o problema aconteça, porque se acontecer ele vai ter um impacto mais significativo no nosso trabalho, né? E outro ponto também que é importante é inspeção, que nós buscamos averiguar se erros foram cometidos antes de entregar o resultado parcial ou final para o cliente. Então nós temos até um processo
processo responsável por fazer essas inspeções, que é o processo controlar a qualidade, e este processo ele vai justamente realizar inspeções, né? A gente vai fazer uma verificação interna para avaliar se as entregas cumprem os seus requisitos antes mesmo que essas entregas elas vão para o cliente, de forma que evitar com que o cliente ele tenha acesso a qualquer tipo de falha ou erro relativo àquele produto ou resultado que nós estamos gerando por meio do projeto. Então esse é o objetivo de inspeção, né? Vamos a alguns exemplos então relativos à prevenção. Olha só, os requisitos de um software são complexos e para melhorar o entendimento da equipe, o gerente de projetos determina reuniões regulares para esclarecimento dos requisitos a fim de que trabalhos não previstos sejam realizados. Então nós temos um cenário onde requisitos são complexos e para melhorar o entendimento, né, reduzir a probabilidade de falhas, o gerente propõe aí, no caso, reuniões mais regulares, mas com a equipe de forma a esclarecer esses requisitos. Então a gente não teve problema ainda. Ele pode vir a acontecer, mas para evitar com que ele ocorra, para poder reduzir a probabilidade de ocorrência deste problema, a gente propõe essas reuniões. Vai dar um pouco mais de trabalho, em compensação vai trazer benefícios ou reduzir probabilidade de eventos negativos dentro do projeto, né? Já em relação à inspeção, olha só, você testa o software depois de pronto, parcial ou totalmente, dependendo da situação onde você se encontra, para saber se os requisitos foram atendidos e se o mesmo está produzindo o resultado esperado pelo cliente. Então, neste momento de inspeção, você está avaliando. Se deu algum problema, a gente vai ter que voltar e refazer algum trabalho, né? Se não deu problema, se está atendendo aos requisitos, nós vamos encaminhar essa entrega parcial ou final, no caso, para o cliente, e o cliente, ele confirmando que o software cumpre os requisitos, ele vai justamente, a gente vai formalizar esse processo de entrega dessa parte do projeto, né? Dentro deste contexto também nós precisamos conhecer alguns dos teóricos ou os principais teóricos que eventualmente podem ser citados dentro do exame PMP, que são, no caso, né, o Joseph Juran, né, são muito famosos eles, o Edward Deming, né, e o Philip Crosby, ou Crosby, não sei, né? Enfim. O Joseph Juran, ele defende a ideia do princípio 80-20, defende o envolvimento da alta administração e definiu qualidade como adequação ao uso. Então, ele que trouxe esses conceitos para o ambiente de qualidade, né? De maneira geral, não especificamente de projetos, mas que os projetos absorveram isso para o contexto, ok? Ele fala o seguinte, né? Que, olha, não adianta a gente tentar perseguir aqui a qualidade se a alta administração não se engaja, não se envolve de maneira apropriada, no caso, né? E o conceito de qualidade dele é adequação ao uso, ou seja, você construir alguma coisa que atende a determinadas necessidades e expectativas, enfim. Já em relação ao Deming, ele traz os 14 pontos de gerenciamento da qualidade total, é ele que desenvolveu o ciclo PDCA, né, como base para a melhoria da qualidade contínua, ok? PDCA, no caso, né, significa planejar, né, a fazer, controlar e agir. Então foi ele o responsável por trazer isso para um ambiente organizacional. E o Philip Crosby, ele popularizou o conceito de custo da má qualidade, defende a prevenção acima da inspeção e o conceito de zero defeito. Para ele, qualidade é conformidade com os requisitos. Então existe até um conceito famoso que a gente utiliza para poder definir qualidade, que é dizer o seguinte, que qualidade é conformidade com os requisitos e adequação ao uso, justamente pegando aí conceitos trazidos pelo Crosby e pelo Juran, ok? Em relação ao Crosby especificamente, então ele foi o responsável por trazer o conceito de custo da má qualidade, ou seja, custa caro ter que refazer o trabalho, né? A gente tem que estar atento a isso, olha, investe agora, tome cuidado para que você não tenha um custo adicional lá na frente e isso venha prejudicar a sua produção. E com base nisso ele defende o conceito de prevenção acima da inspeção. Por quê? Porque quando você previne, normalmente o custo é menor do que o custo de inspecionar e encontrar defeitos e problemas lá na frente dentro do projeto. Então, são alguns dos principais teóricos citados dentro do exame PMP, ok? E outro aspecto também importante se relaciona com
qual é o papel do gerente de projetos frente à qualidade? O que ele deve cumprir em relação à qualidade do projeto? Bom, primeira coisa que ele pode fazer é o seguinte: recomendar melhorias nos padrões, políticas e nos processos da organização executora, né, esperado e estimulado pela empresa aqui no caso, né, a empresa de alguma forma espera essa contribuição em algum nível, né, isso até pegando um pouco da visão desses teóricos que eu acabei de apresentar para vocês. Então, às vezes a gente vai executar um projeto onde não existem padrões de qualidade muito bem definidos e o gerente de projetos ele pode trabalhar para influenciar a organização a defender, a construir esses padrões, de forma que esses padrões possam servir ao projeto e também possam de alguma forma gerar ali um benefício, né, para a organização, a fim de utilizar desses padrões para em outras esferas, em outras instâncias dentro da própria empresa. Então o gerente de projetos ele pode influenciar nesse sentido, é saudável essa influência, sempre avaliar requisitos da qualidade quando houver mudança em qualquer restrição do projeto. Esse é um ponto importante também. A gente tem que avaliar a qualidade toda vez que, por exemplo, eu tive que aumentar escopo. Aumentar escopo envolve muitas vezes aumento de prazo, de custo, né? E eu tenho que fazer também uma análise de qualidade. Afinal de contas, é uma entrega a mais que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que executar. A qualidade deve sempre ser verificada antes da conclusão de uma atividade ou pacote de trabalho. Então, antes de concluir um determinado trabalho, antes de dizer que aquele trabalho foi efetivamente concluído, nós temos que avaliar a qualidade dele, né? Esse processo é um trabalho realizado internamente no projeto, por meio do processo controlar a qualidade, utilizando para tanto de inspeções, ok? Nós temos mais, né? Sempre dedicar tempo para tentar melhorar a qualidade. Então não ficar apenas uma coisa teórica, né? Um desejo de melhorar a qualidade do projeto, mas dedicar tempo para poder alcançar isso. Determinar métricas para medir a qualidade antes do início do trabalho num projeto. Então, além de pensar dedicar tempo para tentar melhorar a qualidade, eu preciso de instrumentos de medição para dizer que a qualidade está atendendo aos requisitos. E aí esses instrumentos são obtidos por meio de métricas da qualidade utilizadas ao longo do projeto. Implementar um plano para melhoria contínua dos processos, né? Se preocupar muito com isso. A gente às vezes fez um desenho inicial da qualidade do projeto, mas isso não quer dizer que não possa ser melhorado ao longo do ciclo de vida do projeto. Então a gente tem que ter um plano de melhoria contínua, assegurar que as abordagens e os processos autorizados sejam cumpridos, e aí a gente entra lá no outro processo que nós vamos estudar mais adiante, que é o processo gerenciar a qualidade, que é justamente o processo responsável por assegurar que os processos estão sendo cumpridos, que os padrões estão sendo cumpridos. Isso é feito por meio de auditoria. Depois a gente vai explorar um pouco mais esse assunto, ok? Basicamente esses são os conceitos principais associados com qualidade. Fiquem atentos a eles, nós vamos discutir esses assuntos de maneira mais aprofundada em alguns momentos ao longo do nosso curso. Então vamos adiante, agradeço a sua atenção e a gente se vê na próxima aula. Até mais!